Olá, pessoas do canal Laranja Dinâmica. Esse daqui é o meu primeiro vlog sentado numa cadeira falando para a câmera. Na verdade, nesse canal aqui eu criei para falar sobre Brawl Stars, na verdade não falar, mas sim postar gameplays e outras gameplays. Porém eu tô vendo que não está se movimentando tanto, então eu estou tentando trazer novas coisas, né, novas experiências aqui, para ver se ele dá uma movimentada, trazendo novos conteúdos, novos assuntos e essas coisas. E eu tive uma ideia ontem, para falar a verdade, de trazer alguns vídeos de vlogs rápidos, tipo assim, no máximo 15 minutos, falando de algum tema, alguma coisa que eu quero falar, alguma coisa que, tipo assim, me deu na cabeça e eu quero compartilhar com vocês. Eu também tive a ideia de, quando eu quiser gravar e não tiver nenhum tema, nenhuma ideia para falar para vocês, eu vou no Reddit e procuro alguma pergunta, porque lá tem várias comunidades, né, de perguntas e tal, e é bem bacana, e é bem bacana e bem legal trazer aqui para vocês e dialogar um pouco. Você também pode participar aqui no campo de comentários, deixando a sua opinião. E claro, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo, tá? E veja os outros vídeos aqui desse canal. Bom, né? Não vou ficar falando muito do canal aqui e tal. Se você gosta de ver eu conversando e jogando, assista aos vídeos de Eurotruck. Lá eu jogo por horas e converso também por horas sobre vários assuntos. Isso é muito legal. Porém, aqui eu quero trazer uma coisa mais curta, tá? Então, espero que dê certo. Eu vou ainda testar coisa de iluminação, vou testar também alguns outros efeitos aqui no editor de vídeo. Não vou perder muito tempo editando o vídeo, para falar a verdade, porque eu já tinha um canal que eu passava horas editando vídeo e tal, e tipo assim, não tinha muito efeito de trazer de volta muitos espectadores, enfim. Na verdade, só perdi um tempo, então eu não quero mais fazer isso na minha vida. Eu quero me dedicar a outras coisas. Na verdade, já estou me dedicando a outros projetos, até mesmo online, mas eu quero, né? Eu tenho vontade de abrir a câmera aqui e falar algumas coisas com vocês, beleza? E eu vou tentar fazer isso agora, vou tentar começar isso hoje. Bom, pessoal, então esse vídeo aqui vai ser meio seco, não vai ter cortes, não vai ter edição nem nada. Eu vou colocar alguma coisinha ali, uma coisinha aqui para ajudar na iluminação, mas enfim, depois quando vou passando os vídeos aí, eu vou tentando ver se melhora a qualidade da câmera e tal. Se vier mais pessoas assistindo os vídeos, eu vejo se compro um microfone para mim não ficar com fone aqui. Enfim, vou ver se compro alguma lâmpada para deixar aqui na frente para me iluminar mais, eu não sei. Isso vai depender tudo do feedback da galera. Não adianta eu investir no canal, investir grana e 10 pessoas assistirem esse vídeo, entendeu? Isso vai ser muito ruim. Bom, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos ao assunto. E cara, eu queria muito falar sobre internet. Hoje o pessoal já nasce com a internet nas mãos, né? Altas velocidades e assiste no streaming, ouve música conectado na internet, joga conectado com os amigos, enfim. E, cara, uma das coisas que mais eu vi, né, de evoluir foi a internet. E foi uma coisa brusca. Claro que eu vi outras coisas bruscas evoluírem, sei lá, como o videogame, né, os gráficos, enfim. Vi peças de computadores, né, os computadores lá muito básicos. Hoje já tem computadores da NASA, enfim, vocês entenderam. Porém, uma coisa que, tipo assim, me fascina mesmo é a tecnologia da internet em si, tá? Porque eu lembro que quando eu tinha 12 anos foi quando eu tinha internet em casa. Eu me lembro muito bem porque eu tinha 12 anos, porque o meu e-mail, porque eu tinha que criar um e-mail para você acessar o servidor lá, enfim, da internet de escada, era o Luiz Lucas 12, o meu nome, e 12 porque eu tinha 12 anos. Esse que era o ponto. E cara, tipo assim, eu lembro que era internet de escada muito lenta, não dava para baixar nada. De vez em nunca eu tentava baixar alguma coisa ou outra, mas era terrível. Sempre dava erro. Você tentava conectar assim dia de sábado depois do almoço e de domingo o dia inteiro. Tinha aquele lance lá que depois da meia-noite você poderia conectar e só pagava um pulso de linha, né? Mas a minha mãe nunca acreditou nisso, então nunca me deixava, enfim. E eu também era criança, né? 12 anos, 13 anos, aí fui, né? 14 anos, enfim. Mas era mágico, cara. Era muito legal ter acesso à internet.
Parece que quando você só usa sábado e domingo, só usa 2 dias, você é limitado a usar esses dias, porque se você usasse os outros dias, você pagava pulso telefônico. Tipo assim, se eu ficasse na internet 10 minutos numa segunda-feira às 3 da tarde, era como se eu ficasse 10 minutos conversando com alguém no telefone, então era muito caro. Porque, cara, se você vai mexer na internet, além de ser lenta e você vai vendo outras coisas e pesquisando e tal, rapidamente passa 2 horas. Imagina você ficar 2 horas com alguém conversando no telefone. Isso é muito caro. Então, por isso que a gente só usava de sábado, depois do almoço. A gente que eu digo, eu e muitas pessoas que eu conheci, entendeu? Então, era internet de escada. Eu peguei a época da internet de escada. Era assim, era limitada, era super lenta. Quando caía, você tinha que conectar de novo, aí cobrava mais um pulso. Acho que cada pulso que cobrava era centavos, mas tipo assim, eu me conectava escondido da minha mãe quando caía, porque ela falava assim, ó, se cair, não conecta mais. Mas aí, como eu sabia que era centavos, eu me conectava mais umas 3, 4 vezes, porque às vezes você se conectava e a conexão era perdida. Bom, mas enfim, né, era época de Orkut, MSN, essas coisas. Eu lembro que eu tinha alguns amigos do Orkut e do MSN que eles já tinham internet banda larga. Na época era Speed da Telefônica, não sei se você lembra. Mas a velocidade também não era tão grande. Eu lembro que na época 2 megas, 1 mega era uma coisa extremamente gigantesca de velocidade, cara. Era uma coisa muito louca mesmo. E eu tinha alguns conhecidos que eles tinham banda larga de 1 mega, às vezes de 500 kbps, que é metade de 1 mega. Eu tô falando de mega, mas tipo assim, hoje é super comum a gente ver com 300 megas, 600 megas, 1 giga, que é 1000 megas, né? Na verdade, 1024. Então é uma coisa de louco, né? Então eu lembro que quando eu tive a primeira banda larga na minha vida, e sim, banda larga você já podia usar totalmente, todos os dias, né? Sem comprar pulso de telefone e essas coisas. Já era a parte do telefone, já era um outro Paranauê, já era uma outra tecnologia. E eu não tinha, cara, eu não tinha. Eu lembro que depois, quando eu enchi muito o saco da minha mãe ligou lá para a operadora e pediu. E aí a operadora simplesmente falou que não tinha portas abertas na minha rua para ter o serviço porque era limitado. Não sei como funciona isso daí, não vou conseguir explicar para vocês, mas era limitado e nem todos poderiam ter. Mas eu lembro que tinha um vizinho meu, que era colega meu, que ele tinha 500 kbps, eu era 250 kbps de velocidade. Para vocês terem uma ideia, a internet de escada, ela oscilava entre acho que de 7 kbps até uns 25 se você tinha muita sorte. Então 250 era muito. Mesmo assim, hoje é impossível usar 250 kbps na internet atual, mas na época 250 quebrava um galho já. E quem tinha 1 mega, 2 megas, enfim, já era o rei das internets, né? Porque, cara, as velocidades mais altas. Depois começou a ter 5 megas, 10 megas, enfim. E eu lembro que esse cara ele tinha. E aí eu lembro que, não sei o que aconteceu, que depois de um tempo o cara ligou lá da telefônica, ligou lá em casa e falou: Ó, temos uma oferta para a senhora, enfim, porque abriu uma porta aí na sua casa para você acessar a internet, enfim, você vai querer o serviço. Aí minha mãe pegou. Não lembro que velocidade era. Eu acho que deve ser, acho que 1 mega eu tinha ou 2 megas. Mas, cara, é uma coisa muito de louco mesmo. Eu já cheguei também a ter 3G no computador, era um modem de uma operadora de celular que tem até hoje, que eu pagava R$ 129. Eu lembro que eu estava trabalhando nos meus avós na oficina, então eu pagava uma parte, minha avó pagava uma parte, meu tio pagava uma parte por mês para usar a internet todos os dias no computador. Você ligava no USB e, tipo assim, tinha 3G no celular. E se vocês sabem, a internet 3G também é muito lenta, é um pouquinho mais rápida que a internet de escada. Porém, é muito lenta, cara, é muito lenta mesmo. Então, tipo assim, eu comecei a me virar com isso. Depois eu tive a Speed, beleza, e fui feliz com ela, fiz bastante coisa com ela, enfim. Depois essa empresa, acho que foi vendida, né? Enfim, não sei. E aí eu tive uma outra que eu tenho até hoje, né, da operadora até hoje, e aí eu fui aumentando as velocidades. Lucas, mas por que você decidiu falar sobre internet hoje? Eu decidi falar porque, cara, é uma coisa que eu vi evoluindo e quando eu me mudei para esse quarto aqui, para essa casa, essa semana,
eu tive uma outra sensação de internet, porque na minha outra casa antiga, eu tinha uma internet boa, mas o upload ele era bem devagar. O upload, né, a velocidade de download, quando você vai acessar site, baixar coisa, enfim, né, era rápido, mas a velocidade de upload para você jogar o arquivo, sei lá, para você postar alguma foto, para você postar algum vídeo no YouTube, era muito baixa. E quando eu tinha outro canal, e até esse daqui, quando eu vou jogar as gameplays que são pesadas, cara, demorava muito. Eu deixava o PC ligado por umas 2 horas para ir uns 3, 4 vídeos, era muita coisa. E eu falei, nossa, mas isso meio que não existe, cara. Por que será, né? E aí, quando eu vim pra cá, o contrato lá dessa operadora era tão antigo e não sei o motivo que a empresa não quis atualizar. A empresa, tipo assim, cobrava o preço que de uma velocidade que nem é vendida mais. Eu tinha uma velocidade alta, mas que nem é vendida mais. E a mesma assim, a empresa cobrava e nem ligou para falar que tinha mudado, para entregar outro equipamento, nem nada. E aqui, quando a gente se mudou aqui, eu falei com o técnico, né, sobre isso, conversei com o técnico sobre, ele falou, não, agora é outra coisa. Ele até comentou que lá em casa o cabeamento era coaxial, né? Que era de TV a cabo e internet. E aqui já é fibra ótica, é outra coisa. Eu sabia que existia fibra ótica, até o técnico falou que não tem tanta diferença assim entre fibra ótica e cabo coaxial. Não sei se tem diferença ou não, porque eu não manjo disso. Ele falou que não tem tanta diferença, porém a fibra ótica é melhor. E a fibra ótica, cara, é um cabinho extremamente fino. Eu lembro que o coaxial que eu tinha uma grossura assim. O fibra ótica, ele tá aqui do meu lado, a grossura dele é assim. E ainda ele é revestido com plástico. Depois ele é coberto com uma outra camada e ele mesmo ele é feito de vidro. O cara ele ainda teve assim, ele teve ainda bondade de desfazer um cabo e me mostrar para mim e falar assim, isso é uma fibra ótica. Cara, é um fio de cabelo, um pouquinho mais grosso que um fio de cabelo, ele é de vidro. E ele é muito, assim, simples de quebrar. Se você entorta ele um pouquinho só, ele já rompe. E então eu já deixei aqui super, assim, com nenhum perigo de entortar, mas enfim, é o meu quarto, aqui não tem criança, eu tomo conta das minhas coisas, enfim, então eu sei que eu não vou quebrar, mas realmente quem tem criança em casa e tal, não pode puxar fio, não pode passar pano e puxar com tudo, porque rapidamente quebra. E quando assinei esse plano aqui, que é um plano, entre aspas, básico da operadora, porém ele é muito bom. Eu não estou fazendo nenhuma propaganda de operadora, porque na verdade todas as operadoras já têm esse plano, um plano parecido com esse. É uma velocidade o dobro que eu tinha, bem mais barata do que eu tinha, que eu pagava. E a velocidade assim, tipo assim, na verdade, aqui agora que eu pago é 600 megas. Porém, acho que lá na minha casa onde eu morava, pegava 350. Então agora eu tenho 600 aqui. Porém, na medição, ele pega mais de 850, bate até 900 mega. Cara, isso daí é interessante e engraçado porque nunca eu imaginei que teria uma internet assim. Tipo assim, o Lucas do passado, quando via 5 megas, 2 megas, nunca imaginaria que eu tinha internet de quase 1 giga um dia. E é uma coisa interessante porque é comum, né? Tipo assim, o tempo vai passando, a tecnologia vai avançando e vai barateando. E isso é muito bom também, assim, até mesmo para todo mundo ter acesso à internet, porque, né, ninguém merece ter uma internet ruim, né? Infelizmente a gente sabe que tem alguns lugares do Brasil que tem uma internet mais precária. Porém, não são tantos assim, e a grande maioria das pessoas tem acesso à internet com preço justo, eu acho que é justo. Tipo assim, pode ser meio caro, quase R$ 100, cento e pouquinho aí para algumas pessoas, porém o serviço é de qualidade. Também depende da área, né? Tem alguns serviços que a operadora é melhor em um, é ruim em outro, mas enfim, isso daí não vem ao caso, serve tudo para você pesquisar. E uma coisa também que eu fiquei chocado, foi uma coisa tipo assim incrível mesmo, que é a velocidade de upload. Medimos aqui e de upload, tipo assim, deu uma velocidade extraordinária, acho que bateu 300 ou 400. E eu perguntei pro cara, mas tipo assim, não era 10% da velocidade de upload que pegava, aí o cara me explicou que não é mais assim,
que o upload agora aumentou e não sei o quê, e tipo assim, eu fiquei embasbacado, sério. Porque eu sempre trabalhei, né? Assim, eu lembro que eu tinha um canal no YouTube que não era, assim, eu não dava tanta bola para ele, mas eu sempre subia arquivos na internet e sempre eu tinha essa coisa de limitação de velocidade de upload, que era bem mais baixa que a velocidade de download. Porque muitas pessoas, na verdade, não ficam subindo tanto arquivo, né? Sobe um vídeo de TikTok, uma foto no Instagram, mas não precisa ter tanta velocidade assim para subir. Ela vai subir rápido e pronto, porque é um arquivo pequeno. Porém, se você tem canal no YouTube ou trabalha com arquivos de gigas de gigas de tamanhos, né? 2 gigas, sei lá, 800 mega é muito grande. Então, tipo assim, para você subir vai demorar mais. Então, você tem que ter uma internet muito boa para você conseguir subir esse arquivo, ou se você tiver mais arquivos, conseguir subir numa velocidade boa para você não deixar o PC ligado aqui e ele trabalhando só subindo arquivo e meio que não fazendo nada, entendeu? Então, é uma coisa que eu fiquei, assim, muito surpreso também. Bom, então esse foi o vídeo só de falar de internet aqui para vocês. Parece que foi um vídeo meio bobo, mas eu achei interessante falar, interessante comentar, porque eu fiquei extremamente, assim, caramba, cara. Eu tinha essa coisa aqui de internet, desde quando eu era criança eu gostava, usava limitado e tal, com minha internet de escada, e eu posso falar que até hoje acho que eu vivi todas as fases da internet tendo internet, né? Então, tipo, tinha de escada, depois tinha um pouquinho lá de mega também já tive também o 3G, depois eu tive lá aquela época que tinha acho que 10 mega, 20 mega também já tive, depois subiu para 100, 100 e pouco também já tive, 300 e pouco também já tive, e agora eu tô com essa daí que não é mais top, né? Já tem, na verdade, 2 gigas e tal, mas também depende, porque assim, se você mora numa casa ou tem uma empresa que tem muitas pessoas que acessam a internet, aí sim é importante você ter muita velocidade para distribuir para todas as pessoas. Aqui em casa, quem mais usa sou eu. Então, tipo, para que eu vou querer tanta velocidade assim? Então não vai fazer muita diferença eu ter 1 giga para 2 giga, 3 gigas um dia, entendeu? Porque é só uma pessoa só. Então, meio que não depende de ficar distribuindo para vários equipamentos. Aqui só usa eu, ou no celular, ou no PC, ou sei lá, assistindo alguma coisa na televisão. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu vou trabalhar um pouquinho mais de fazer esses vlogs aqui para vocês, mais direto, mais seco mesmo, mais objetivo e mais na lata, beleza? Se você quiser comentar alguma coisa, se a internet é legal aí, onde você mora, se é precária, se tem velocidades bacanas, se o preço também é razoável, se você acha justo ou não, pode comentar aqui no campo de comentários, vou gostar muito. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha também. Se puder hypar o vídeo, hype. E também leia a descrição desse vídeo, tem informações importantes, beleza? Bom, pessoal, então é isso. A gente se vê numa próxima e tchau.